dia, telespectador do Opção para a Vida. Que alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 11 de dezembro, dia do engenheiro agrônomo e também dia do arquiteto. Nós queremos parabenizar a todos esses profissionais pela passagem do seu dia. Estaremos hoje trazendo uma palavra que Deus nos deu e nós pregamos em nosso templo sobre o seguinte tema: quando a morte visita uma família. Nós que já passamos por isso, e acredito que não há ninguém que está nos assistindo agora que não tenha passado por um momento de dor, de perda de um ente querido. Algumas vezes bem próximas a gente, no caso pai, mãe, filho, esposa, marido, não é? Ou às vezes um parente mais distante, um parente lá de terceiro grau, de segundo grau. Mas todos nós passamos e sentimos na pele o que é a dor da perda de um ente querido. Eu mesmo já perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi a minha esposa, já perdi irmãos, não é? Então todos nós sabemos o quanto isso nos maltrata, o quanto isso nos faz sofrer. E nós trouxemos uma mensagem sobre esse tema, quando a morte visita uma família. Eu quero dizer para você, telespectador, que até os animais domésticos, que porventura exista ou que faça parte lá do convívio com a família, até os animais sofrem. O gato, o animal de estimação, o cachorro, o papagaio, todos sofrem. Não tem um que diga, não, a gente não sofreu tanto, mas isso é comum e é normal. É que ninguém gosta de perder nada, muito menos pessoas importantes ou pessoas queridas da gente. Eu trouxe essa mensagem pregando próximo ao dia de finados e nós registramos esta mensagem. Estaremos trazendo hoje a primeira parte. Nós vamos ouvir durante 3 dias, porque não temos tempo suficiente para ouvir de uma vez só ou 2 vezes. Então, ouviremos hoje a primeira parte. Quando a morte visita uma família, o que acontece? Que reação como é que a gente se comporta? Então eu acredito que você vai ser profundamente abençoado. Mas antes, quero lembrar aos nossos telespectadores, nós estamos divulgando amplamente aqui a celebração do culto do Natal, ou nós estaremos realizando uma cantata natalina no dia 23 deste mês. Será a 7ª edição desta cantata, que nós celebramos anualmente na parte externa do nosso templo. A multidão que se concentra é tão grande que não comporta dentro do templo, então nós estamos realizando do lado, na lateral da igreja, ali na confluência do Parque da Criança, antes daquele giradouro, a gente isola ali, a gente fica bem, um lugar amplo, bem à vontade. Então você não pode deixar de prestigiar dia 23, às 19h30, a 7ª edição da cantata natalina, como tudo aconteceu. Não perca, portanto. Antes de nós ouvirmos esta palavra que traremos sobre quando a morte visita uma família, gostaríamos de que você se deleitasse com esta música interpretada pelo cantor Luiz de Carvalho, de saudosa memória. Eu tenho dito que ele está hoje louvando a Deus na glória. Mas como nós ficamos com esse registro em vídeo, deleite-se com esta música. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra
da noite, ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículos 15 ao versículo 25. Segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 25. Enquanto os irmãos procuram o texto para a gente fazer esta leitura, eu vou dizer para você o motivo pelo qual eu preparei esta mensagem, que tem como título Quando a morte visita uma família. Este ano nós perdemos alguns irmãos aqui da igreja, e cada perda que eu, como pastor, tive que fazer a cerimônia fúnebre, eu fui pensando, fui refletindo naquilo que nós vamos falar nesta noite. Dentre estas perdas, nós lembramos a irmã Inacinha, lembramos o irmão Walter Corrêa de Brito, que embora não seja membro desta igreja, mas nós estivemos fazendo parte da cerimônia fúnebre. E o mais recente foi a perda da filha do pastor Vieira, uma menina com apenas 11 anos de idade, uma criança. Então essas pessoas me levaram a refletir e a trazer hoje esta mensagem que vocês vão ouvir dentro de instantes. Quando a morte visita uma família, o que acontece? Vamos ler o texto? 2 Samuel capítulo 12, vamos ler. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam:
Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fazes? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Amém? Vamos orar. Você que está aqui nesta hora, nesta noite, e você que está nos assistindo em casa através do programa Opção para a Vida, seja na TV Master, TV a cabo, seja na TV Borborema, canal 9, ou seja no YouTube, eu espero que Deus fale ao seu coração através de toda esta exposição bíblica. Oremos. Pai, queremos te agradecer, porque nesta noite tu tens uma palavra para todas as famílias que estão conosco nesta oportunidade. Te louvamos porque, apesar de nós termos que nos deparar com a finitude da vida, com o fim da existência humana, com a morte propriamente dita, nós queremos aproveitar este momento para te agradecer, porque a morte existe, porque sem ela nós não teríamos que deixar este mundo para ir para o céu. Sem ela nós não teríamos a oportunidade de estarmos livres de doenças, de enfermidade, de epidemias, de violência, de criminalidade, de tantas coisas que nos entristecem, que nos deixam muitas vezes angustiados. E nós te louvamos porque temos a oportunidade de deixarmos esta carcaça da vida e tomarmos posse de um corpo, e um corpo que ele, segundo a tua palavra, é incorruptível, é imortal. Viveremos para sempre contigo na eternidade, num céu de gozo, onde só há alegria, paz, onde só há, Senhor, o gozo da tua presença. Por isso, Senhor, é que nós queremos te agradecer, porque a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida contigo para sempre. Louvado seja o teu nome. A tua palavra nos diz que o apóstolo São Paulo chegou à conclusão de afirmar que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor do que estarmos nesta vida. E somente, Senhor, aqueles que têm a visão espiritual, que têm discernimento, que fazem a leitura da tua palavra, não com estes olhos da carne, mas com os olhos da fé, podem realmente ver que a morte não é o fim, é o começo. Louvado seja o teu nome. Somos humanos, sentimos através da separação a dor da perda, choramos, lamentamos, mas sabemos que estaremos livres de tudo aquilo que hoje nós estamos sofrendo por causa do pecado.
Pois a tua palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, nós te pedimos que tu fales ao nosso coração nesta hora, através de toda esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, como eu disse há pouco, pessoas muito ligadas, que partiram no momento em que nós não esperávamos que elas partissem, me deram a inspiração de falar sobre esse tema: quando a morte visita uma família. Vamos dizer comigo: quando a morte visita uma família. E nós escolhemos esse texto porque nessa passagem nós encontramos duas mortes numa família, isto é, ligadas a uma mulher. A história de Davi, ou do rei Davi, não deixou de considerar, não omitiu o lado ruim, o lado podre do rei Davi. Davi foi um dos reis mais eminentes de toda a história de Israel, um homem que ainda hoje é ovacionado pelo povo hebreu. Lá em Israel tem a tumba do rei Davi, que ela é diariamente visitada por peregrinos, por judeus oriundos de todas as partes do mundo. Ele não é venerado, não é adorado, é lembrado, é considerado como um dos reis mais nobres que já houve na história de Israel. Mas isso não quer dizer que ele, embora também tenha sido considerado um homem segundo o coração de Deus, tivesse um lado ou uma página negra na sua vida. A história nos diz no capítulo que antecede o que lemos nesta noite, que ele, no ano que ele era para sair para a guerra, ele ficou lá nos palácios do seu trono, e enquanto ele estava lá nos alpendres do seu palácio, ele viu ao longe uma mulher bonita, belíssima, formosa, tomando banho. E quando aquele rei pôs os olhos naquela mulher chamada Batseba, ele desejou possuí-la. Ela era casada. E o que ele fez? Mandou que ela fosse introduzida em sua presença, deitou-se com ela, coabitou, e ela se viu grávida, enquanto seu marido estava na guerra. E ela chegou para o rei Davi e disse: olha, eu estou grávida, e esse menino não é do meu marido está na guerra, esse menino é seu. Se fosse hoje, bastava fazer o DNA, por mais que ele quisesse negar, não tinha como negá-lo. O que aconteceu? Davi usou uma estratagema, usou uma estratégia. O que ele fez? Mandou Joabe, comandante, chamá-lo, introduzir de volta, que Urias fosse trazido à terra de Israel. Então o que ele fez? Procurou a princípio simular que estava querendo obter informações, como era que estava lá o conflito, e ele veio como um porta-voz. Como é que está lá a guerra? Olha, a guerra está lá muito forte, mas nós estamos pelejando e tal. E aí ele disse: olha, você vá estar em casa, vá visitar sua mulher. Mas Urias disse: não, eu não vou, não farei isso. E Davi insistiu com ele, porque Davi queria livrar o flagrante de que aquele menino não tinha sido gerado por ele. No que Urias entrasse na casa para dormir, então isso livraria, iria salvar, podemos assim dizer, o julgamento que poderia fazer que aquele menino não era dele, porque ele certamente, ao deitar-se ou entrar em casa, certamente iriam dizer: ele coabitou com a esposa enquanto ela coabitou, então gerou um filho e tal. Então ele disse: eu não vou entrar. E Davi insistiu com ele, mas ele não entrou. Depois mandou chamá-lo no palácio, encheu a cara dele de vinho, deu vinho para que ele se embriagasse, e ele fosse para casa embriagado. Ele disse: não, e ficou no palácio.
E aí Davi viu que não tinha como convencê-lo, nem mesmo ele embriagado tinha conseguido levá-lo à sua casa, deu presentes a ele, tudo está no capítulo anterior. O que é que ele fez? Mandou Urias de volta e mandou uma carta que eu digo seria um atestado de óbito. Leve esse atestado de óbito, leve esta carta lacrada, entregue ao Joabe, o comandante. E na carta dizia: olha, coloque Urias no campo mais conflitante, no ponto em que ele corra risco de vida, em que ele seja fatalmente atingido e morto. É que Davi queria livrar a pele de não haver um julgamento, que aquele filho não era seu. E assim o fez. Foi feito como foi recomendado. Na primeira investida que houve, Urias morreu. A carta vem, a notícia vem, Urias está morto. E aí um crime cometido. Uma viúva ficou aquela mulher. E aí Davi disse: agora eu vou me casar com você, porque seu marido morreu, você está livre para casar, não tem problema. Só que Deus mandou um profeta chamado Natã e contou-lhe uma parábola dizendo: um homem tinha um rebanho de ovelhas. Essas ovelhas, ele, com pena de sacrificar uma por ter recebido uma visita de familiares distante, ele foi, tomou uma única ovelha que tinha do seu vizinho, sacrificou, fez um churrasco e ofereceu. Quando Davi ouviu essa história, ele disse: esse homem é digno de ser morto, ele é passivo de ser morto. Natã, na mesma hora, apontou seu dedo ristemente, assim disse: este homem é você, você fez isso, você tirou a vida de Urias, porque você realmente tinha coabitado com ela, você adulterou com ela, e você, portanto, foi o autor desse crime intelectual. Tudo isso aconteceu. A criança nasceu. Passado alguns dias depois, a criança adoeceu. E aí vem uma segunda morte. Aquela criança morreu. Davi, enquanto a criança estava viva, chorou amargamente, não com arrependimento ou contrição pelo pecado cometido, por amor à criança, que era fruto de uma união ilegal, ilegítima, fruto de um pecado chamado adultério. Ele chorava pela vida da criança. Aquela criança era o amor da vida, era o xodó de Davi. E aí eu vou falar agora sobre esse acontecimento. Aquela criança, primeiro morreu o marido da mulher, ele foi assassinado. Agora a morte natural era como se Deus estivesse punindo Davi, tirando a alegria da paternidade daquele filho que era fruto daquele pecado. E eu quero falar sobre isso, mostrando que Davi, quando estava chorando pela morte daquele filho, em outras palavras, estava chorando na pele a ferida da morte daquela criança, assim como para Batseba sentiu ao perder o marido assassinado pelo rei Davi, que até então ela não sabia. Ficou registrado na Bíblia, na palavra de Deus, esse histórico, mas aquele crime não tinha sido em nenhum momento desvendado a Davi com Batseba. Foi um crime premeditado por ele para simplesmente encobrir um pecado chamado adultério. E Davi amava muito aquele filho, amava demasiadamente. Quando o menino adoeceu, ele passou a jejuar, ia sofrer, ia padecer, ia lamentar, esperando que o menino ficasse bom, orando, pedindo que Deus devolvesse a saúde do menino. Ele amava aquela criança, que embora fosse fruto de um ato pecaminoso. Eu quero dizer para vocês que enquanto o menino estava vivo, Davi alimentava todas as esperanças que ele poderia ficar bom e voltar a ser e a dar alegria àquela família, àquele lar. Mas quando a criança morreu, Davi foi simplesmente tomar banho, lavou-se, comeu e alimentou-se, porque viu que não tinha mais o que fazer
depois da morte daquela criança. Isso nos lembra o que nos diz lá em Hebreus 9:27, depois da morte, segue-se o juízo, não há mais o que fazer. Então vamos falar nesta noite sobre esse tema, quando a morte visita uma família. Quero que você coloque aí, por favor, quando a morte visita uma família, o que acontece? Inicialmente eu quero dizer que quando a morte visita uma família é como se fosse um terremoto. É como se fosse uma tsunami. E só sabe quem passa por isso. Quem perde o pai, quem perde uma mãe, quem perde um filho, quem perde uma esposa, quem perde um marido, quem perde um irmão, quem perde algum parente bem próximo. Para cada situação tem uma reação. Eu já tive a oportunidade de ouvir pais que perderam filhos dizer: pastor, é uma dor violenta. Perder um irmão é uma coisa, perder o pai é uma coisa, perder a irmã é uma coisa, perder o marido é uma coisa, perder a esposa é uma coisa, mas perder um filho, pastor, é algo muito profundo, é algo que só sabe quem passa por isso. Uma certa ocasião eu estava visitando um senhor que perdeu uma filha há mais de 20 anos, e quando ele começou a lembrar a perda daquela filha, as lágrimas começaram a cair no canto dos olhos. Ele disse: pastor, é algo que a gente não consegue jamais. A gente jamais consegue ter lenço suficiente para enxugar as lágrimas, porque enquanto a gente existir, nós vamos chorar a perda daquele filho. Por isso Davi chorava, angustiado, pedindo: Senhor, dá saúde, restaura, não permita que essa criança venha a óbito. Espero que amanhã você, telespectador que esteve conosco, nos acompanhe na segunda parte desta mensagem, quando a morte visita uma família. Agradeço a sua participação conosco nesta manhã, ou na TV Borborema, Canal 9, ou TV Master, ou até no YouTube também. Deus o abençoe, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.